Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, a aula de hoje é sobre multiplicadores de Lagrange, e aí finaliza toda essa parte de máximos e mínimos, tá? É uma ferramenta importante para calcular máximos e mínimos na fronteira, e agora a gente não vai mais fazer aquele cálculo de máximos e mínimos dentro de uma região, tá? Então a gente não vai considerar os pontos interiores, a gente considera os pontos só das fronteiras. Aí o que eu queria fazer com vocês? Primeiro, iniciar com aquele exercício que eu falei que seria interessante resolver utilizando multiplicadores de Lagrange. Que até então, o que a gente resolveu? Máximos e mínimos, e aí a região que a gente tinha era retangular, quadrada ou triangular, né? E aí a gente tinha também um exercício que envolvia uma região circular. E esse exercício seria bom utilizar multiplicadores de Lagrange. Eu vou primeiro fazer ele sem utilizar multiplicadores de Lagrange, tá? Depois eu vou mostrar o teorema dos multiplicadores de Lagrange, vou colocar o passo a passo de como se utiliza, e aí a gente resolve ele de novo utilizando multiplicadores de Lagrange, tá? Então eu vou fazer esse exercício ali no primeiro quadro. Tá? Então, multiplicadores de Lagrange. Aí eu vou colocar o exercício aqui, é um exercício que estava no slide da aula passada. E aí é um exercício que dá uma função f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais ou menos 4y. E aí ele diz que é dentro da região D igual a todo x e y, tá? Pertencente ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual a 9. Ou seja, dentro do círculo de raio 9, né? E aí a gente vai deduzir que a gente já encontrou os pontos de máximo e mínimo aqui dentro da região, e a gente fez isso. Um dos nossos primeiros exercícios foi achar máximos e mínimos dessa função, independente da região que fosse. Tá? Inclusive, eu acho que dá 1 e 2. Aí a gente vai analisar, então, na fronteira. Qual que seria a fronteira? Aqui, ó. Aqui, x e y. Aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tá? Então, aqui, ó, 3... menos 3 e 3, tá? E aí o que a gente faz? A gente vai fazer exatamente quando ele é igual a 9, então a gente utiliza para y, isolando o y, tá? Igual a mais ou menos a raiz de 9 menos x ao quadrado. Tá? E aí percebam que, se eu fizer essa substituição aqui, vai dar 9. X ao quadrado vai cancelar com x ao quadrado, vai sobrar só o 9. E de toda forma, a gente vai usar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Tá? Então, aqui vai ficar assim. F de x... Deixa eu colocar outra letrinha. G de x... igual a, aqui vai dar 9, aqui a gente vai ficar com menos 2x menos 4 vezes y, mas quem que é y? Mais ou menos a raiz de, e aí se é mais ou menos, a gente vai ficar aqui com mais ou menos a raiz de 9 menos x ao quadrado, tá? E aí para achar os pontos críticos na fronteira, a gente deriva isso aqui em função de x, né? Então, aí vem g' de x, igual aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 2, e aqui vai ficar
mais ou menos 4 vezes a derivada da função de dentro vai dar menos, e esse menos vai transformar em mais ou menos de novo, 2x sobre, aí a derivada da de fora, 1 sobre 2 raiz do que tiver aqui dentro, né? Então, 2 raiz de 9 menos x ao quadrado. Aí aqui a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. E o que para a gente achar os pontos críticos no cálculo 1, a gente só precisava igualar isso aqui a 0, certo? Até aqui está tudo bem? O que foi que a gente fez? Está fazendo a interseção com a fronteira, né? Eu isolei o y é igual a mais ou menos raiz de 9 menos x ao quadrado. Aí eu substituí. Se eu substituísse isso aqui daria o mesmo resultado, que é 9. Mas daqui a gente já vê que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9, então eu já posso substituir tudo isso por 9, tá? Então tá. Aí vamos lá. Então aqui a gente vai ter menos 2, e eu já posso fazer MMC aqui, né? Esse menos 2 vai multiplicar com esse númerozinho que é o denominador do outro termo, igual a raiz de 9 menos x ao quadrado, mais ou menos 4x, certo? Igual a 0, tá? Se aqui fosse mais, a gente passaria para lá menos, se fosse menos, a gente passaria mais. Então, passa mais ou menos, tá? Então, aqui fica como? Menos 2, 9 menos x ao quadrado, igual a mais ou menos 4x, tá? O que eu posso fazer para tirar essa raiz daqui? É levar os dois lados ao quadrado, né? Mas eu poderia primeiro dividir tudo por 2, né? Aqui vai ficar menos raiz de 9 menos x ao quadrado, e aqui vai ficar mais ou menos 2x, certo? Então tá. Aí, quando eu elevar tudo isso ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo, então vai ficar só 9 menos x ao quadrado igual. Aqui o positivo vai ficar positivo, o negativo vai ficar positivo também. Então, fica só 4x ao quadrado, certo? Vou passar para cá. Tá. Então, aqui fica para a gente como? Esse menos x ao quadrado, para o outro lado, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, que dá 5x ao quadrado. Então, a gente vai ter 5x ao quadrado igual a 9, né? E aí eu posso passar o 5 dividindo, então x ao quadrado vai ser igual a 9 sobre 5. E aí eu passo a raiz, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9 sobre 5. Mas a raiz de 9 é 3, né? Então, a gente pode ficar com 3 sobre a raiz de 5. Então, a gente vai ter um x1 igual à parte positiva, 3 sobre a raiz de 5, e um x2 igual à parte negativa, menos 3 sobre a raiz de 5. Certo? Isso para o valor de x. Aí a gente tem que achar o y. Então, a gente pega esse valor e joga aqui dentro, tá? Então, vai ser 3 sobre a raiz de 5 ao quadrado, vai subtrair o 9. E aí, a gente vai achar o valor de y. Vamos lá. Então, o y é igual a raiz de 9 menos x ao quadrado. E aí? Espera aí. Para x1 igual a 3 sobre a raiz de 5, a gente vai ter
y igual a raiz de 9 menos 3 ao quadrado vai dar 9, raiz de 5 ao quadrado, 5, tá? Então, isso aqui vai dar 5 vezes 9, 45. 45 vezes 9, 36, né? Então, 36 sobre 5. Raiz de 36, 6. Então, vai ficar 6 sobre a raiz de 5. Se a gente for fazer com o menos 3 sobre a raiz de 5, ainda vai dar o mesmo resultado, né? Então, o y continua sendo o mesmo para os dois, certo? Então, a gente precisaria fazer todos esses passos aqui. E aí eu vou ensinar para vocês os multiplicadores de Lagrange, que ele dá uma diminuída nesses passos de analisar a fronteira, quando a gente pode escrever a nossa fronteira como sendo uma curva de nível, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos slides. Aí a gente tem aqui, olha, a aula de hoje é multiplicadores de Lagrange. E aí as metas da aula são, ao final dessa aula, você deverá ser capaz de compreender a ideia geométrica, tá, do método dos multiplicadores de Lagrange. Eu vou enunciar o teorema e aí eu vou fazer a ideia de demonstração, tanto geométrica quanto algébrica, tá? Aplicar o método para encontrar, e aí é bem rápido, eu não vou fazer toda a demonstração, só vou dar a ideia. Aplicar o método para encontrar extremos de funções com uma restrição, resolver problemas de otimização em 2 e 3 variáveis, interpretar o significado do multiplicador, que o multiplicador ele vai ser uma constante que vai multiplicar um dos gradientes, e aplicar o método em problemas contextualizados. Tá. Aí a gente começa com multiplicadores de Lagrange, tá? Tem multiplicadores de Lagrange, eu vou colocar o teorema, método dos multiplicadores de Lagrange, exercício com 2 variáveis, com 3 variáveis, com 2 restrições. Raramente a gente chega nessa parte de aplicar em 2 restrições, normalmente a gente só faz com uma restrição mesmo, tá? E aí a região fechada já é uma coisa que vocês estão acostumados. Interpretar o multiplicador e concluir a aula. Então, a gente começa com o seguinte, né? A definição do problema é o seguinte: queremos encontrar os valores máximo e mínimo de uma função sujeita a uma restrição. Então, o que é que a gente tem? Antes, a gente tinha o quê? Máximos e mínimos em todo o domínio. Depois, a gente analisou máximos, e aí seriam os absolutos, né? Máximos e mínimos locais dentro de um intervalo aberto. E aí, máximos e mínimos absolutos dentro de intervalos ou conjuntos fechados. E agora, a gente só vai analisar na fronteira. Tá? Não vamos analisar nos pontos interiores. Tá, então eu vou enunciar o teorema para vocês aqui. Acho que eu posso usar só esse lado aqui. Aí o teorema ele diz o seguinte: sejam... Pode colocar aqui no quadro, por favor? Ó, sejam f e g funções diferenciáveis tá? E aí nós podemos determinar os extremos de f sujeita a uma restrição G
de x. E aí esse x aqui é um ponto, tá? Um vetor, pode ser x e y, x, y e z, igual a uma constante. E aí quando a gente iguala uma função a uma constante, a gente está trabalhando com curva de nível, né? Então a gente está fazendo a restrição com uma curva de nível. E aí, para determinar os extremos de f que está sujeita a essa restrição, então nós temos que resolver o seguinte sistema. E aí o sistema ele é o gradiente de f igual a um lambda que multiplica o gradiente de g e a restrição g de x igual a k. Tá bom, pessoal? Então, esse é o teorema. Aí, qual que é a demonstração? Antes de falar da demonstração, eu queria dizer que o multiplicador de Lagrange é esse númerozinho aqui, tá? Ele é chamado de multiplicador de Lagrange. Tá? E a gente basicamente quer encontrar os pontos em que o gradiente de f ele é múltiplo do gradiente de g. Tá? Então, a gente tem uma constante multiplicando um vetor igual a outro vetor, significa que eles são múltiplos, né? Se essa constante existir, certo? Então, vamos lá. Mas o que é que está acontecendo? Então, vou dar aqui a ideia da demonstração. Tá? Primeiro, geometricamente, então, a gente tem a F, uma superfície, tá? E aí a gente tem a G igual a K, que é uma curva de nível. Certo? E se ela é uma curva de nível, significa que, e aí ela é uma curva de nível num plano, tá? Num plano horizontal. Eu consigo escrever ela quando eu não fixo z, por exemplo, se eu estiver falando dos pontos x e y, eu consigo escrever ela como uma função que, independente da altura, ela vai estar sendo a mesma curva de nível, tá? Que nem quando eu faço assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Isso aqui é o quê? Essa curva de nível, certo? Mas se eu escrever isso no R3, isso aqui vira um cilindro, né? Ó, tá? Deu para entender? Tá, então essa minha curva de nível, ela vai crescer infinitamente, decrescer infinitamente. Tá. Então, geometricamente, eu tenho o quê? Eu tenho a minha superfície que gera curvas de nível. Então, eu vou colocar isso aqui, olha, primeiro no R3. Vou escrever essa minha curva aqui. Tá? E aí, como são as curvas de nível? São circunferências, né? Aí, digamos que eu pegue lá o meu cilindro, e aí eu faço uma interseção. Não, vou fazer mais para baixo, espera aí. Faço uma interseção do cilindro com a superfície. Tá? E aí, olha só, ele está cortando aqui e aqui, certo? E aí ele vai formar uma elipse, né? Ele vai formar uma elipse quando ele cortar esse meu objeto. Vou colocar aqui assim, ó.
Aqui em cima ele vai estar tocando num pontinho de uma curva de nível de F. Tá? E aqui embaixo ele vai estar tocando num pontinho de outra, certo? Então eu tenho uma interseção aqui e uma interseção aqui. Esse seria o máximo e esse seria o mínimo do corte que eu fiz com o cilindro na superfície. Então eu conseguiria essa curva e nela um máximo e um mínimo, tá? Então eu estou restringindo a superfície e aí gera uma curva e nessa curva eu consigo um máximo e um mínimo. Como seria olhar isso de cima? Tá? Tá. Seria assim. Primeiro as curvas de F, tá? Elas são circunferências, né? Escrevendo todas no mesmo plano. Certo? E aí eu tenho a minha curva que foi formada, ela toca numa pequena, né? E a outra pontinha dela está na maior, certo? E a minha curva de nível G, ela está aqui, ó. Ela é uma circunferência. Opa. Aqui, ó. Então, essa aqui é a G igual a K, tá? E aí ela consegue encostar em um ponto de uma das curvas de nível de F. Ó, essa aqui é a curva de nível F igual vou colocar C1. E essa menorzinha é a F igual a curva de nível C2, tá? Então, olhando de cima, é isso aqui que acontece, tá? A gente tem o corte e a gente tem o C também. Tá. E aí aqui, o que a gente consegue é o seguinte, que o gradiente de F nesse ponto, ele seja perpendicular ao vetor tangente, tanto da superfície G, quanto da curva de nível de F, né? Da curva de nível de G e da curva de nível de F, nesses dois pontos. E aí isso significa que os vetores gradiente de F e gradiente de G, eles são múltiplos. E aí é por isso que a gente consegue o gradiente de F como sendo um múltiplo do gradiente de G. Por causa do que acontece aqui. A gente tem a pontinha desse aqui na pontinha de uma das curvas de nível de F, certo? E a gente consegue que eles sejam paralelos. O que garante que eles sejam paralelos é exatamente eles serem perpendiculares ao vetor tangente das duas curvas. Eles são perpendiculares ao vetor tangente de G e ao vetor tangente de F, tá? Das curvas de nível de F. E aí, como eles são tangentes a dois vetores, né? Ou eles são perpendiculares ao mesmo vetor, e eles estão no mesmo plano, porque se eles tivessem planos diferentes, eles poderiam apontar para direções diferentes e ainda serem perpendiculares. Mas como eles estão no mesmo plano, eles têm que ser paralelos, tá? Como que isso seria feito algebricamente? A gente tomaria uma reta R, uma curva, né? R de t igual a x de t, y de t e z de t. Vou colocar assim com 3 coordenadas, mas poderia ser com 2 também. E aí a gente consegue escrever uma h de t como sendo o cálculo de f em r. E aí, utilizando a regra da cadeia, a gente consegue derivar isso aqui, né? E aí, a regra da cadeia para o R3, ela é a derivada parcial de f, tá? Vezes a derivada de x mais a derivada parcial de y vezes
a derivada de y mais a derivada parcial de z vezes a derivada de z, em função de t, tá? Então, a derivada parcial de x em função de x, vezes a derivada de x em função de t, mais a derivada parcial de y em função de y, vezes a derivada de y em função de t, mais a derivada de f em função de z, vezes a derivada de z em função de t, certo? Só que isso aqui nada mais é do que o produto escalar entre o vetor gradiente de f e o vetor tangente de r r' de t, certo? E aí, como a gente quer os pontos críticos, isso aqui tem que ser igual a 0. E se um produto escalar é igual a 0, significa que os vetores eles são perpendiculares. Então, a gente tem f perpendicular a r' de t, perpendicular ao vetor tangente, tá? E acontece a mesma coisa com g. Eu posso tomar uma outra função, posso chamar essa aqui de h1, e aí pegar h2 de t igual a g de r de t, e aí aqui a gente vai ter a regra da cadeia de novo. Então, a gente vai ter o vetor gradiente de g escalar com o tangente de r. E aí, isso aqui, para pontos críticos, tem que ser igual a 0. E se é igual a 0, o produto escalar, isso significa aqui perpendiculares. Então, g perpendicular, ou seja, ele está no mesmo lugar que o outro vetor, né? Perpendicular ao tangente. Deu para entender? O que pode acontecer é ele estar apontando para o outro lado, mas ainda vai ser perpendicular ao vetor tangente e, consequentemente, eles vão ser paralelos, certo? Deu para entender? Tá. Então, vamos lá. Vou só mostrar para vocês o teorema aqui no slide, que é a mesma coisa que eu escrevi aqui, aí tem uma interpretaçãozinha, tá? Pode colocar no slide para mim, por favor? Tem como colocar no slide? Obrigada. Aqui, ó, sejam f e g funções diferenciáveis para encontrar os extremos de f sujeito à restrição. Uma coisa importante que eu acho que esqueci de colocar ali é que o gradiente tem que ser diferente de 0. Buscamos pontos x, y e z e lambda tais que. Aí a gente resolve esse sisteminha aqui. Aí a interpretação. Lambda é chamado de multiplicador de Lagrange, tá? E a condição significa que os gradientes são paralelos no ponto extremo. Aí eu tenho só que colocar para vocês o passo a passo de como achar os máximos e mínimos utilizando o gradiente. Eu não queria apagar isso aqui, porque eu vou usar o... Aí eu vou apagar o teorema, tá? Então, quais seriam os passos para analisar? Aqui, ó. Pode colocar aqui no quadro? Então, primeiro, seria definir a restrição. Então, a gente vai definir G de X igual a K, tá? Depois, a gente calcula os gradientes. Gradiente de F e gradiente de G, tá? Terceiro, a gente resolve aquele sisteminha. Resolve o sistema. E, por último, a gente compara as imagens. Então, a gente vai pegar esse exercício aqui e agora a gente vai resolver ele utilizando multiplicadores de Lagrange, tá? Então, vamos lá. A nossa função f, ela é
f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y, tá? Aí a primeira coisa que a gente faz é definir a restrição. E a nossa restrição, naquele caso, é g de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9. Por que é x ao quadrado? Porque quando é igual a zero, o 9 vai passar para o outro lado, tá? E virar uma curva de nível. Aí agora a gente faz o quê? Calcula os vetores gradientes, né? Então, o gradiente de f, ele vai ser 2x menos 2 e derivando em função de y, 2y menos 4, certo? E o gradiente de g, ele vai ser 2x e 2y, certo? E a gente tem que resolver o sistema. Daí o nosso sistema ele fica assim. Aqui a gente vai igualar os dois utilizando uma variável lambda, né? Então, 2x menos 2 vai ser igual a lambda que multiplica 2x. Tá? E aqui a gente vai ficar com 2y menos 4, que é igual a lambda vezes 2y. Tá? E a restrição ela vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, certo? Aí daqui o que eu consigo fazer? Isolar o lambda. Aqui em cima vai ser lambda igual, eu posso dividir tudo aqui por 2, né? E passar o x dividindo. Então, lambda vai ser igual a x menos 1 sobre x. E aqui embaixo, se eu isolar o lambda, eu vou ficar com lambda igual, e aí eu posso dividir tudo por 2, né? Mas aqui é 4. Posso dividir tudo por 2. Aqui vai ficar y menos 2 dividido para y. Tá? Lambda é igual a lambda, então eu posso igualar esses dois. Então, x menos 1 sobre x é igual a y menos 2 sobre y. Posso passar o x multiplicando, posso passar o y multiplicando. Aqui eu vou ficar com yx menos y. E desse lado eu vou ficar com yx menos 2x. Tá? Vou apagar ele do outro lado e fazer do lado. Gente, eu vou só voltar lá no primeiro exercício, que eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Ó, bem aqui, mais ou menos, né? Aí lá no meu resultado eu esqueci de colocar. Mais ou menos, então aqui, mais ou menos, e o resultado mais ou menos também, tá? A gente analisa os dois. Então seriam 4 pontos, né? Tá. Aí aqui a gente tem... A gente pode cortar yx, né? E aí a gente vai ficar com menos y igual a menos 2x. Se multiplicar por menos 1, y vai ser igual a 2x. Aí a gente substitui aqui. Tá? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse y ao quadrado, eu vou substituir o y por 2x, eu vou ficar com 4x ao quadrado igual a 9, certo? Aqui eu vou ficar com 5x ao quadrado igual a 9.
5 passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 9 sobre 5. X é igual a mais ou menos a raiz de 9 sobre raiz de 5. Raiz de 9 é 3. Então, x é igual a mais ou menos 3 sobre a raiz de 5. Que foi o mesmo x que a gente encontrou lá, né? E agora, olha, x ele é igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre 5. E o y ele é igual a 2x. Então, eu pego esse valor e jogo lá. Aí eu tenho que analisar o positivo e o negativo. Quando aqui for positivo, aqui também vai ser positivo. Então, para x igual, que é uma coisa que ele não dá no resultado lá pra gente, né? A gente vai ter que analisar 4 pontos. Menos com mais com menos, mais com mais e mais com menos. Aqui não, aqui ele já mostra que quando aqui for positivo, aqui também vai ser positivo, e quando aqui for negativo, lá também vai ser negativo. Então, a gente já reduz a só 2 pontos, um de máximo e um de mínimo. Para x igual a mais 3 sobre a raiz de 5, y vai ser igual a 2 vezes isso, né? Então, vai ser 6 sobre raiz de 5. E para x igual a menos 3 raiz de 5, y vai ser igual a menos 6 sobre a raiz de 5. Deu para entender? Aí, por que, além, claro, disso aqui as contas serem bem mais fáceis, que a gente só resolve sistema, ele já te dá direto os pontos, né? Naquele a gente teria que testar o x com o positivo e com o negativo, e o x negativo com o y positivo e negativo também. Então, a gente teria que testar 4 pontos nas imagens, certo? Vamos ver no GeoGebra como que fica? Espera aí. Tá, eu já estou aqui no GeoGebra. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y. E aí a restrição, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Tá? Deixa eu tentar tirar esse 2D aqui. Aí a gente tem ali um ponto de máximo, aqui em cima, e ali embaixo um ponto de mínimo, tá? Então, olha só. Olhando aqui de cima, vou pegar a interseção desse com o plano x e y. Essa curva de nível em azul ali, ela seria AG. Tá vendo? E aí a gente teria também, não sei se eu consigo a interseção entre os dois, eu acho que não, porque um é só curva de nível. Não. Mas eu consigo a curva de nível lá de cima, que é quando z é igual a de 3 sobre a raiz de 5 e 6 sobre a raiz de 5. Isso seria um plano que dá lá bem no mínimo, certo? E vou duplicar esse aqui e colocar menos e menos. E aí ele vai tocar lá no máximo, certo? Aí eu vou pegar as interseções para a gente ver as curvas de nível da superfície. Da superfície S, que é essa de roxo, tá? Opa. Ó. E aí percebam que ela encosta exatamente no mesmo pontinho que a curva de nível de G, né? E a gente precisa da menor. A menor lá embaixo, que corta a superfície. Ah, tá aqui. Ela não tá aparecendo, tem que chegar mais perto. Tá vendo a menorzinha de preto?
ela também encosta numa pontinha, porque eu já apaguei o meu desenho, mas ela também encosta numa pontinha da curva de G, tá? A menorzinha e a maior. Então, ela encosta em cada ponta de duas curvas de nível da superfície. Uma que está bem no mínimo e uma que está no máximo, certo? E lá, ela é perpendicular ao tangente naquele ponto. E aí, acaba que as duas, elas são, tanto a do G quanto a do F, elas são paralelas, porque elas são perpendiculares ao vetor tangente, certo? E é assim que a gente analisa. É como se a gente pegasse todas essas curvas de nível que estão em alturas diferentes e escrevesse elas no mesmo plano. Aí fizesse as interseções entre elas, certo? É muito complicado explicar multiplicadores de Lagrange. Sinceramente, quando eu fiz cálculos, meus professores não explicaram bem multiplicadores de Lagrange. Eu não tinha entendido que a gente colocava as curvas de nível no mesmo plano. E aí eu demorei para entender. E eu espero que vocês tenham entendido que o que acontece ali é que a gente está analisando todas as curvas de nível no mesmo plano e as interseções das curvas de nível da superfície com a curva de nível da restrição. Então, a gente tem uma restrição e tem as curvas de nível da superfície. E a curva de nível da restrição, ela vai tocar em um ponto de uma curva de nível da superfície e em um ponto de uma outra curva de nível da superfície. Ali a gente vai ter o máximo e o mínimo. Certo? Tá. Então, vamos voltar para o slide, que aí eu vou fazer os exercícios com vocês. Pode tirar do GeoGebra. Obrigada. Ó. Aí aqui tem as etapas, tá? Definir a função restrição, calcular o gradiente de F, calcular o gradiente de G e resolver o sistema, tá? E aí tem formas de fazer isso. Vocês podem fazer como eu fiz, né? Eu isolei o multiplicador de Lagrange, isolei e depois utilizei para achar y em função de x e substituir na restrição, mas tem como também, às vezes, né, quando tu consegue colocar o multiplicador de Lagrange primeiro em função de x, ou x em função do multiplicador de Lagrange, e y em função do multiplicador de Lagrange também, e aí tu substitui na restrição para achar o multiplicador de Lagrange. Aí vocês fazem como for mais fácil para vocês, tá? Aí depois a gente calcula f em todos os pontos encontrados, então a gente calcula os máximos e mínimos. Eu não fiz isso com vocês, mas vocês deveriam pegar os pontos e substituir na imagem para ver qual é o maior e qual é o menor. Nesse caso, o negativo deu maior e o positivo deu menor. Mas só analisando aqui a gente já saberia, né? Por quê? Menos e menos. Aqui, ó. Pode colocar aqui para mim? Menos e menos. Se tu fosse substituir aqui, ficaria positivo e positivo. E aí aqui, mais e mais, tu continuaria negativo e negativo, certo? Então, provavelmente, esse ponto, mais e mais, ele daria um valor negativo. E esse aqui, como todos ficariam positivos lá, ele seria um valor maior que o outro, tá? Não teria nenhuma subtração. Deu para entender? Então, dá para fazer essa análise sem fazer a conta. Se eu estivesse na tua prova e falasse para mim, esse aqui é o ponto de máximo, esse é o ponto de mínimo, sem colocar uma conta, só fazendo essa análise, estaria correto, certo? Não vão chutar, porque aí se vocês chutarem, vocês podem errar, né? Mas dá para fazer essa análise. Negativo, negativo. Aqui vai ficar positivo, positivo, né? Então, tudo vai ser positivo. Nesse outro, não. Nesse outro vai ter uma subtração. Certo? Pronto. Aí, pode colocar nos slides para mim de novo? Tá. E aí, o método encontra candidatos a extremo, né? Para determinar se são máximos ou mínimos, a gente analisa as imagens. Aí, a gente começa os nossos exercícios fazendo um exercício para determinar máximos e mínimos, dada a restrição x igual a y. Se a gente tenta jogar essa função no GeoGebra, é difícil identificar. Mas assim, olhando de cima, a gente consegue. Eu vou fazer para vocês. Então, olha só. Determine os valores máximo e mínimo de f igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, dada a restrição. Isso aí gera um hiperboloide, né? Ou uma hipérbole. Que é y igual a 1 sobre x.
Vou copiar o exercício aqui, tá? Exercício 1. Máximos e mínimos de f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E a restrição é x e y igual a 1. Tá? Então, olha só, o que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente define a restrição, né? Então, g de x e y é quando aquilo ali é igual a 0. Então, a gente fica com xy menos 1, tá? Que é como se eu estivesse passando isso aqui para cá. Tá. Aí, o que a gente faz agora? Agora, a gente calcula os gradientes. Aí, vocês precisam calcular o gradiente, já vão colocando aqui, ó, no sistema. Deriva parcialmente em função de x, 2x. Deriva parcialmente em função de x dá y. Então, igual a lambda vezes y. Aí aqui a gente deriva parcialmente em função de y, né? 2y igual a lambda que multiplica, deriva parcialmente em função de y dá x. E aí a restrição é xy igual a 1. Bom, isso significa que y é igual a 1 sobre x, tá? Aí daqui, a gente isola a lambda, né? Lambda vai ser 2x sobre y. E aqui embaixo, lambda vai ser igual a 2y sobre x. Lambda é igual a lambda, a gente iguala esses dois. Então, aqui 2x sobre y é igual a 2y sobre x, certo? E aí aqui a gente vai ter 2x ao quadrado igual a 2y ao quadrado, né? Multiplica aqui, multiplica aqui. Divide tudo por 2. Então, o y vai ser igual a mais ou menos x, certo? Bom, independente desse sinal, eu posso substituir aqui por x porque está ao quadrado, né? Então, eu posso ficar com... Se bem que seria mais fácil eu substituir aqui, né? Aqui. X igual a 1 sobre x. Multiplicando, né? X ao quadrado igual a 1. E aí, x é igual a mais ou menos 1. E aí, o y ele é mais ou menos x. Quando x for igual a mais 1, aqui vai dar 1. E quando x for igual a menos 1, isso aqui vai dar menos 1, né? Então, a gente vai ter os pontos 1 e 1 e menos 1 e menos 1. Certo? Aí, como que ficaria isso graficamente? Tá. Aqui a gente teria 1 mais 1, que dá 2, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. E aí a gente teria essa circunferência. E aqui nos pontinhos 1 e 1. E aqui menos 1 e menos 1, certo? E aí, se vocês repararem, seria um ponto de encontro em que a gente tem o vetor tangente dos dois iguais, né? Tanto o tangente a essa curva nesse ponto, quanto o ponto tangente dessa outra curva no mesmo ponto, certo? É isso que o multiplicador de Lagrange faz, tá? O que vocês poderiam fazer também? Pegar o lambda e substituir. Poderia isolar o x e o y
e substituir aqui em função de lambda e achar o valor de lambda, mas aí depois vocês teriam que substituir aqui e achar x e y de novo. Eu acho dessa forma mais fácil. No próximo eu posso usar utilizando lambda e substituindo em função de lambda lá, tá? Deu para entender, pessoal? É tranquilo, né? Deriva parcialmente em função de x, deriva parcialmente em função de y. E aí o gradiente de g a gente multiplica pelo lambda. Isola o lambda e acha o valor de x e o valor de y, resolvendo o sistema. E aí tem que saber resolver sistema, eu acho que é a parte da matemática básica, que é resolver sistema. Mas o resto vocês sabem fazer, que é derivar parcialmente em função de x e derivar parcialmente em função de y. Vamos ver o próximo. Ó, determine os valores de máximo e mínimo sujeito à restrição. Espera aí. Tá certo. Vou só apagar e copiar, tá? Isso aqui é para treinar de novo. F de x e y é igual a 3x mais y, e a restrição x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Tá, vamos lá. Aí o que a gente faz? A gente sabe que isso aqui vai ser o g, né? E esse númerozinho, quando a gente derivar parcialmente em função de x e parcialmente em função de y, vai dar 0. Então a gente só vai derivar o que tiver x e y, tá? Então a gente pode pular essa parte e fazer o quê? O sistema, né? Então aqui, derivada parcial em função de x, 3 igual derivada parcial em função de x, 2x vezes o lambda. Derivada parcial em função de y, 1. Derivada parcial em função de y, 2y vezes o lambda, tá? O que vocês poderiam fazer? Pegar o x, passar isso aqui dividindo, então teria lambda sobre 3 sobre 2 vezes lambda. E aqui, y igual a isso. Normalmente só dá para fazer quando a gente consegue isolar x e y. Senão é melhor usar o lambda e igualar. Y igual a 1 sobre 2 vezes o lambda, tá? Aí aqui a gente tem x e tem y. É só substituir aqui e vai ficar tudo em função de lambda. Aí fica 3 sobre 2 vezes lambda ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes lambda ao quadrado igual a 10. Aí se desenvolver isso aqui, vocês vão encontrar o lambda. Tendo o lambda, tu consegue achar o valor de x e o valor de y, certo? Eu acho mais complicado fazer isso. Eu prefiro igualar os lambdas para achar, tá? Mas quem quiser fazer desse jeito, faz. Aí aqui, ficaria do jeito que eu gosto de fazer assim. Lambda igual a 3 sobre 2x e lambda igual a 1 sobre 2y. Aí eu pego o lambda e igualo. Aí fica 3 sobre 2x igual a 1 sobre 2y. Aí faz a multiplicação cruzada. Aqui.
6y igual a 2x. Aí eu posso colocar y em função de x ou x em função de y. Se eu passo o 2 dividindo, eu fico com x igual a 3y, né? Então, x é igual a 3y. Aí eu posso usar a restrição. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10, tá? Aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais x é igual a 3y, né? Aqui, ó, substituir o x por 3y. E aqui, y ao quadrado igual a 10. Aqui vai ficar 9y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. 9 mais 1, 10y ao quadrado igual a 10. Divide tudo por 10, né? Então, y ao quadrado é igual a 1. Aí, passando a raiz, a gente fica com y igual a mais ou menos 1. Tá. E aí, a gente tem x igual a 3y. Quando y for igual a mais 1, isso aqui vai dar 3. Quando for menos 1, vai dar menos 3. Então, nossos pontos vão ser 1 e 3 e menos 1 e 3. E menos 3, né? Pronto. E aí, é claro. Não, porque quando é 1, aí vai dar 1 vezes 3, que dá 3. E quando é menos 1, vai dar menos 1 vezes 3. Não entendi. Ah, tá, o contrário ali, obrigado. X igual a 3, né? 3 e 1 e menos 3 e menos 1. Tá bom, isso mesmo. Aí tá. Qual seria a análise que a gente faria aqui? Positivo, positivo. Essa soma aqui vai dar maior que 0. Negativo, negativo, essa soma vai dar negativa. Qual é o máximo e qual é o mínimo? Deu para entender? Então não precisa substituir e calcular. Daqui vocês já conseguem fazer a análise. Que esse aqui vai ser maior do que esse. Certo? Tá, então vamos para a próxima. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O que é que a gente faz aí? Deriva parcialmente em função de x nas duas. Deriva parcialmente em função de y nas duas. As derivadas parciais de g, a gente multiplica por uma variável, né? Isola essa variável para a gente poder igualar as duas equações que a gente tem no sistema. E aí a gente acha o valor de x e acha o valor de y usando a restrição. E aí ele já dá exatamente os pontos que vão ser o máximo ou o mínimo. Tá? Ó, essa aqui. Determine os valores máximo e mínimo de f de x e y igual a e elevado a xy sujeita à restrição. Tá? Essa aqui eu não indico fazer colocando tudo em função do lambda, porque nem vai ter como vocês colocarem o x e y em evidência, que a gente tem um e elevado a xy, eu teria que usar o quê? Logaritmo natural, e aí quando tu aplicasse o logaritmo natural, de um lado tu ia descer o x e y, do outro ia ficar com log do x, de um x ou de um y, e não daria para isolar em momento nenhum. Então, o jeito que eu faço, nesse caso, seria o melhor jeito para fazer. Nesse aqui, talvez, desenvolvendo isso aqui fosse bem rápido. Que aí você já tem x e y em função de lambda. Quando achasse o lambda aqui, era só substituir. Tá. Exercício 3. Aí aqui f de x e y igual a e elevado a x e y e a restrição x ao cubo mais y ao cubo igual a 16.
Então, vamos lá, pessoal. Como que fica isso aqui? Primeira derivada parcial em função de x e em função de y desse. Quando a gente deriva parcialmente em função de x, dá quanto? A derivada de dentro vai dar y, né? E a de fora vai continuar ela mesma. Então, y e xy. E a derivada parcial em função de y, x e xy. Isso aqui é igual a lambda. E aqui a derivada parcial em função de x, 3x ao quadrado. Derivada parcial em função de y, 3y ao quadrado. Aí eu vou isolar o lambda. Então, aqui, lambda vai ser igual a y e elevado a xy sobre x ao quadrado, 3x ao quadrado. E aqui embaixo, lambda é igual a x e elevado a xy sobre 3y ao quadrado. Lambda é igual a lambda, então eu posso igualar as equações, né? Aqui, y e elevado a xy sobre 3x ao quadrado vai ser igual a x e elevado a xy sobre 3y ao quadrado. Se eu multiplicar aqui e aqui por 3, posso cancelar, né? Que é a mesma coisa que pegar esse 3, passar multiplicando, vai ficar 3 dividido para 3, 3 some, né? Então, aqui eu posso passar multiplicando o x e passar multiplicando o y ao quadrado, tá? Aqui vai ficar y ao cubo. Eu posso dividir tudo por esses dois aqui também, né? E aqui, x ao cubo, certo? Nesse caso, a gente não tem dois valores, né? É um só. Então, x é igual a y. Pronto. E aí eu posso substituir aqui, né? X ao cubo mais y ao cubo igual a 16. X é igual a y, então x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 16. 2x ao quadrado igual a 16. 2 dividindo, x ao quadrado é igual a 8. Opa, x ao quadrado não, x ao cubo, né? Cubo. E aqui, x ao cubo também. X ao cubo. E aí, quando eu calculo o cubo de 8, dá 2, né? E aqui também, y vai ser igual a 2. E y igual a 2. Então, meu ponto seria 2 e 2. É um ponto de máximo ou de mínimo? Olhando para essa função. Ela é sempre crescente, né? Então, é um ponto de mínimo, né? Não tem como ter um ponto de máximo. Certo? Pronto. Tá. Utilize multiplicadores de Lagrange. Esse aqui é um dos exercícios, acho que tem na lista de vocês uma coisa parecida, né? Para maximizar uma caixa com ou sem tampa, não sei exatamente como está lá. Mas esse aqui é um bom exercício para vocês prestarem atenção, tá? Multiplicadores de Lagrange vai cair na prova de vocês, né? Ó, utilize os multiplicadores de Lagrange para demonstrar que o retângulo com área máxima tem um perímetro constante, que tem um perímetro constante P, é um quadrado, né? Bom, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. E aqui a gente está dizendo que o retângulo de área máxima é um quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, o exercício 4 é para mostrar
aqui um retângulo de área máxima é um quadrado. Tá? E aí ele diz que o perímetro dele é P, né? Então aqui o que a gente tem é o seguinte: a gente quer maximizar a área do retângulo, e aí o retângulo ele tem base e altura, e a área é a base vezes a altura, né? E aí o perímetro, o perímetro de um retângulo, ele vai ser 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, né? E aí isso aqui vai ser igual a P, que ele disse que o perímetro era P, tá? E aí pode ser qualquer perímetro, certo? Então o que a gente faz utilizando multiplicadores de Lagrange? Deriva parcialmente em função de x, essa aqui é a minha superfície, essa aqui é a minha restrição, porque a restrição ela sempre está igualada a uma constante, né? Então, aqui vai ficar derivando parcialmente em função de b, h, derivando parcialmente em função de b dá 2 lambda, derivando parcialmente em função de h dá b, derivando parcialmente em função de h dá 2 vezes o lambda, né? Tá. Aí aqui, lambda vai ser igual a h sobre 2, e aqui lambda vai ser igual a b sobre 2, né? Só passando aqui. Lambda é igual a lambda, então h sobre 2 é igual a b sobre 2. Então h é igual a b. Pronto. Se a altura é igual à base, se meu retângulo é um quadrado, tá? Então pronto. Como h é igual a b, então o retângulo é um quadrado. Deu para entender, pessoal? Tá? Então vamos para a próxima. Ó, utilize multiplicadores de Lagrange para mostrar que um triângulo com área máxima tem um perímetro constante é equilátero, ou seja, a gente tem que mostrar que todos os lados desse triângulo eles são iguais, né? E aí ele pede para usar a fórmula de Heron para a área, certo? Então tá. E aí a restrição vai ser no perímetro, né? Tá, vou só copiar aqui, tá? Exercício 5. Aí aqui a gente tem mostrar que o triângulo de área máxima é equilátero e ele dá área como sendo a raiz de S vezes S menos X vezes S menos Y vezes S menos Z. Tá, então vamos dar uma olhada aqui. Aí a gente quer o quê? A área máxima, né?
Pode colocar no quadro para mim? Aí é área máxima. Então, essa aqui vai ser a minha superfície, eu preciso de uma restrição, né? E aí a restrição ela vai ser o quê? Os lados. X mais Y mais Z tem que ser igual ao perímetro, né? Perímetro e área. Aquela é a minha restrição e essa aqui é a minha superfície. Então, eu derivo parcialmente em função de x, derivo parcialmente em função de y, derivo parcialmente em função de z. Esse aqui eu faço a mesma coisa, só que esse aqui eu multiplico por lambda, né? Então, primeiro vamos derivar isso aqui parcialmente em função de x. Eu acho que é essa que é a parte mais difícil. Porque a gente vai derivar de dentro vezes a de fora. Se eu fizer a multiplicação desse primeiro S aqui, que está multiplicando o x, com S, com todo esse termo, vai ser constante. Então, a derivada vai ser 0. E aí, se eu fizer a derivada aqui, vai dar menos 1, né? Menos 1S vezes, então aqui vai ficar menos S vezes S menos Y vezes S menos Z, vezes a derivada de fora. A derivada de fora vai ser 1 sobre todo esse termo, né? Então, vai ficar com 2 vezes a raiz de S menos X, S menos Y e S menos Z. Tá? Isso aqui igual a derivada parcial em função de x, que vai dar 1 vezes o lambda. Tá? Tá. Aqui, de novo, a derivada parcial em função de y vai ser menos S menos x, S menos Z, sobre 2 vezes a raiz de S menos x, S menos y e S menos z. Tá? Isso igual a derivada parcial em função de y1, aqui, lambda. E aqui, menos S menos x, S menos y, sobre 2 vezes a raiz de S vezes S menos x, vezes S menos y, vezes S menos z. Isso aqui igual a lambda. E aí eu vou deixar para vocês tentarem resolver esse sistema. Primeiro, quando vocês forem igualar os lambdas, toda essa parte aqui vai ser igual. Vai sobrar só as partes de cima. Então, o que vocês vão fazer? Desenvolver e tentar achar x, y e z. E nesse caso, eles vão ter que dar iguais. Tá? Então, vou deixar para vocês tentarem como exercício. Vamos para a próxima. Exercícios com 3 variáveis. Tá? A parte mais difícil eu fiz, que é derivar. Agora é só resolver sistema. Sistema é do ensino médio, né? Olha só. Resolva, determine os valores de máximo e mínimo de f de x igual a 2x mais 2y mais z, sujeita à restrição. Aí eu vou copiar lá para a gente resolver. Exercício 6. Determine os valores de máximo e mínimo f de x, y e z igual a 2x mais 2y mais z. E a restrição x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Certo? Eu acho que na lista de vocês, pode colocar aqui no quadro para mim?
a gente tinha uma variação disso aqui, né? Na lista de exercício, eu acho bom, inclusive, mesmo que você não entregue a lista, que você resolva o exercício que está na lista de exercício. Que aqui, nesse caso, é só para mostrar que o retângulo é um quadrado. Eu acho que na lista de exercício é para vocês calcularem a maximização de uma caixa retangular. E aí, quando que vai ser? Se tu já está conseguindo entender que a maximização de um retângulo é um quadrado, a maximização de um paralelepípedo vai ser o quê? Um cubo, né? Então, é isso que tem que dar lá naquele teu exercício, certo? Aí, esse é um dos exercícios da lista de exercícios que eu acho interessantíssimo vocês fazerem, tá? Inclusive, testando com tampa e sem tampa, tá? Que é muito fácil, vocês vão ter que fazer. Isso aqui se cai na prova. Rápido vocês fazem, né? Deriva parcialmente em função de x, deriva parcialmente em função de y, e encontra que um é igual ao outro, né? Então, vamos lá. O que a gente faz aqui para 3 variáveis? A mesma coisa. Deriva parcialmente em função de x, deriva parcialmente em função de x, multiplica lambda. Deriva parcialmente em função de y, deriva parcialmente em função de y, multiplica lambda. Deriva parcialmente em função de z. Tá? Então, vamos lá. Só que agora a gente vai ter que resolver um sistema com 3 equações, tá? Então, aqui, mais a restrição. Aqui a gente vai ficar com derivada parcial em função de x, 2, igual a 2x lambda. Derivada parcial em função de y, 2. Derivada parcial em função de y, 2y. E aí multiplica o lambda. Derivada parcial em função de z, 1. E aqui, 2z lambda. Nesse caso aqui, que a gente teria que colocar y em função de x, z em função de x, pegar o x, substituir tudo lá, eu sou a favor de a gente isolar tudo em função de lambda, tá? Porque, olha só, aqui a gente vai ter, x igual a 2 vezes lambda aqui embaixo, né? 2 sobre 2 lambda. Y igual, passa o 2 e o lambda aqui para baixo, 2 lambda. E z igual a 1 sobre 2 lambda. Agora, a gente está com tudo em função de lambda, é só substituir x, y e z. Aqui eu já posso cortar, né? Então, fica 1 sobre lambda e aqui 1 sobre lambda também. E aqui continua 1 sobre 2 lambda. Aí aqui vai ficar 1 sobre lambda ao quadrado mais 1 sobre lambda ao quadrado mais 1 sobre 2 lambda ao quadrado igual a 9, tá? Aplica os quadrados aqui. Fica 1 sobre lambda ao quadrado mais 1 sobre lambda ao quadrado mais 1 sobre 4 lambda ao quadrado igual a 9. Tá? A gente pode multiplicar por 4 aqui para ficar igual, né? Então, 4 sobre 4 lambda ao quadrado, mais 4 sobre 4 lambda ao quadrado, mais 1 sobre 4 lambda ao quadrado igual a 9. Agora que está no mesmo denominador, 4 lambda ao quadrado, 4 mais 4, 8 mais 1, 9, igual a 9, certo? A gente já poderia tomar que isso aqui é igual a 1, né? Tem um 1 aqui no denominador e aqui é o meu denominador. 9 igual a 9, isso aqui tem que ser igual a 1. Mas eu posso passar multiplicando. Então, aqui vai ficar 9 igual a 9 vezes 4 lambda ao quadrado, tá? 9 dividido para 9 vai dar 1. Então, lambda é igual a 1 dividido para 4, né? Passa a raiz, fica mais ou menos 1 sobre 2. Então, lambda é igual a mais ou menos
1 sobre 2, tá? Aí jogo os valores aqui, certo? Então, x vai ser igual. Se for positivo, a gente vai ter x igual a 1 sobre 2 aqui, vai ficar o contrário, né? Conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, né? Então, vai dar 2. Y vai ser, vou fazer no y, 1 sobre 2. Conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, aqui também vai dar 2. Aqui, quando eu fizer a multiplicação aqui por 1 sobre 2, o 2 vai cancelar com o 2, vai ficar só o 1. 1 sobre 1 é 1. Então, z igual a 1. Para o negativo, tudo isso vai ficar negativo. Então, esse é meu primeiro ponto. E meu segundo ponto vai ser x igual a menos 2, y igual a menos 2 e z igual a menos 1. Deu para entender, pessoal? Nesse caso, eu usei o lambda. Ó. Mas vocês poderiam ter tentado resolver sem ele, isolando o lambda e deixando em função de x e y, igualando cada um deles. Mas como são 3 variáveis e dava para isolar o z, dava para isolar o y e dava para isolar o x, aí eu preferi achar o lambda, que aí tendo ele eu conseguia os 3 de uma vez. Tá? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Olha, quando a gente passou aquele formulário para vocês responderem, aí estava escrito assim lá, perguntar efetivamente se o aluno entendeu ou não. Então, eu estou perguntando efetivamente. Vocês entenderam ou não? Entenderam? Então tá. Olha lá, hein? Vamos ver o próximo. Tá, determine máximos e mínimos sujeito à restrição. A gente pode passar então, que já está faltando 16 minutos, né? A gente pode passar para esse aqui, que utiliza 2 restrições, tá? Ó, a generalização é a seguinte, pode ter 2, 3 restrições. Aí o que eu vou fazer? Igual a 9? Aqui. Pode colocar aqui no quadro, por favor? Aqui, ó, da restrição. Aí eu só peguei aqui x, que era igual a 1 sobre lambda, y, aí igualei por causa da restrição. Era esse 9 que tu estava perguntando? Tá. Aí ele continua aqui. Aí, por sorte, né, a soma aqui também dá 9. Aí a nossa conta fica fácil por causa disso. Tá? Era só isso? Tá. Aí vamos voltar aqui então para a generalização. Para 2 restrições, tá? Quando a gente tem aqui, olha, uma restrição que é uma curva de nível e uma outra curva de nível, tá? Nesse caso, não dá para a gente enxergar a função no GeoGebra, mas dá para a gente enxergar a curva de nível dela, tá? E aí eu vou tentar colocar ela para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Derivar parcialmente em função de x, y e z aqui no f, fazer a mesma coisa para as 2 outras restrições. Aí a gente multiplica por 2 letrinhas, que nesse caso aqui é o lambda e o mi, tá? Então, determine os valores extremos dessa função. Aí, olha só, percebam que isso aqui é o quê? Um plano, né? Então, plano não tem extremos, não tem máximo e mínimo, só se ele for cortado. Aí ele vai ter que ser cortado por essas 2 restrições. São x mais y mais e igual a 1 e y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, tá? Vou copiar e a gente vai achar os máximos e mínimos dadas essas 2 restrições. Exercício 7. Aí a gente tem f de x, yz igual a x mais 2y e as restrições.
x mais y mais z igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tá, vamos lá. Então, a gente vai fazer assim, ó. Derivada parcial em função de x vai dar 1. Derivada parcial em função de y vai dar 2. Mas são 3 variáveis, então a gente tem que fazer a derivada parcial em função de z, que vai dar 0, tá? Certo. Aí a gente faz aqui, derivada parcial em função de x, em função de y, em função de z, para multiplicar o lambda. Aí vai dar 1, 1 e 1, né? Lambda, lambda e lambda. E aí a gente faz essa em função de x, y e z. Em função de x vai dar 2x vezes o μ. Mais derivada parcial em função de y, 2y vezes o μ. E a derivada parcial em função de z vai dar 0, né? Então já dá pra gente achar quem? O lambda, né? O lambda vai ser igual a 0. E aí, se o lambda vai ser igual a 0, que vai dar 0, que vai dar 0, né? E a gente consegue achar quem? O μ, certo? Então, lambda igual a 0. Aí a gente substitui aqui, e aqui a gente acha o valor de μ. Tá, eu vou isolar o μ aqui. μ vai ser igual a 1 sobre 2x. E aqui vai ser 1 sobre 2y. Bom, daqui a gente já consegue enxergar que o x vai ser igual ao y, né? 1 sobre 2x igual a 1 sobre 2y. Então, x é igual a y. Aí a gente consegue achar os valores de x e y aqui, né? Porque x é igual a y, a gente usa essa primeira restrição. Depois que a gente achar x e y, aí a gente consegue achar o z utilizando a outra restrição, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Só que x é igual a y, então 2x ao quadrado é igual a 4. Isso aqui passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 2. X é igual a mais ou menos a raiz de 2. E aí a gente vai ter... Quando é positivo, raiz de 2, y como sendo a raiz de 2 também, vai faltar para a gente só achar o z, né? E aí o z, ele vai ser z igual a 1 menos x menos y, né? Então, menos 2 vezes a raiz de 2. Certo? E aí aqui, quando for negativo, a gente vai ter menos a raiz de 2, menos a raiz de 2. E aí aqui ela vai ficar negativo, negativo, vai passar positivo para o outro lado. Então, 1 mais raiz de 2. Deu para entender, pessoal? Não é tão difícil, né? Por sorte, aqui já deu 0, já deu para substituir nos outros. Pronto. Olha só, deixa eu mostrar para vocês, então, o que a gente tem aqui mais para frente, tá? Só tem uma coisinha, bora tentar colocar no GeoGebra essa... Eu vou abrir aqui para eu olhar. Vou olhar a equação e aí eu vou colocar no GeoGebra para vocês, tá? Exercícios com 3 variáveis, 2 restrições. Olha, eu acho que eu copiei errado o exercício lá. Era no lugar do y1z, né? Tá, mas vamos colocar aqui então o y. Eu vou... Nem trouxe minha caneta, mas eu vou colocar aqui um y. Peraí. Vou abrir o GeoGebra.
Pronto. Já estou no GeoGebra. Eu só tenho que lembrar de colocar ali no lugar um Y, né? No do Z. Vamos lá. Então, ali a gente teria x mais y mais z. Mas aí ainda seria a mesma coisa, tá? Porque aí, nesse caso, a gente zeraria o z na segunda linha. E aí a gente teria o lambda igual a 2. Também seria uma constante. Aí já substituiria lá por 2, tá? Nesse aqui. Pode colocar aqui no quadro rapidinho, só para eu mostrar para eles. Aí a gente não teria essa terceira parte. Se aqui no lugar do y fosse z, aí a gente não teria essa terceira parte, porque aí a derivada parcial em função de y seria 0, certo? Aí não teria o mi. Ficaria só lambda igual a 2. Aqui não ficou lambda igual a 0? Aqui ficaria lambda igual a 2. Aí seria só substituir aqui por 2. E a gente também trabalharia só com o mi e o mi no z, tá? Mas vamos fazer com o y. Vou colocar aqui no GeoGebra com y. Z igual a 1 x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E aí é importante saber o seguinte, que quando eu for escrever aquela minha superfície ali, que é f de x, y, z igual a x mais 2y, não é ela que eu quero. Porque isso aqui, olha, x mais 2y é um plano que é um plano em função de x e y. Mas ali eu estou tratando x, y e z. A gente não conseguiria enxergar isso nesse plano aqui, tá? A gente precisa da curva de nível, mas aí eu vou escrever a curva de nível, então eu vou botar aqui x mais 2y, que é exatamente nos pontos que a gente tem ali, tá? Eu vou tirar esse plano daqui, e aí a gente quer ele quando x e y são iguais a raiz de 2 e raiz de 2, né? Então, seria z, bom, seria x mais 2y igual a raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, né? Tá? Então, seria esse plano aqui. E a gente tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo na interseção deles dois. Certo? E aí, esses pontos são os pontos que a gente tem ali, né? Raiz de 2. Raiz de 2. E 1 menos 2 raiz de 2. Não está aparecendo. Pronto. Ali seria o mínimo. Deixa eu ver se eu consigo pegar a interseção das retas. Tá? E o máximo seria em menos raiz de 2, eu vou só duplicar. Menos raiz de 2. Menos raiz de 2. E aqui, mais. Ali em cima. Na interseção entre eles dois. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma elipse. Deixa eu tentar chegar mais. Estão conseguindo ver que tem uma elipse? Ó, tá vendo? E aí a gente tem o máximo e o mínimo dela, com a interseção do cilindro com os dois planos, tá? Aí aqui dá o máximo e ali dá o mínimo. É bonitinho demais, né? Tá, aí olha só, vou finalizar então mostrando o que tem do resto dos exercícios, certo? Fico tão feliz quando dá certo, olha só, nem testei em casa. Eu vou tirar daqui do GeoGebra, tá? Obrigada. Pronto. Aí vamos ver aqui. Tem aqui, olha, determine os valores extremos de f de x e y na região descrita pela desigualdade. Aí onde vocês vão analisar? Percebam que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então, vocês vão utilizar em 9i dentro do conjunto que é
todos os pontos dentro desse conjunto, porque até então a gente está falando de igual, né? Então é só na fronteira, são os pontos, eu não lembro a palavra. Os pontos internos? Interiores. Pontos interiores. Então também nos pontos interiores. Aí vocês vão ter que achar o quê? Os pontos interiores, calcular a derivada parcial em função de x, derivada parcial em função de y, igualar a zero e achar os pontos, fazer também na borda, que seria utilizando o que a gente já fez aqui, né? Aí eu só mudei os numerozinhos aqui, ó, 4 e menos 4, tá? Aqui, o multiplicador de Lagrange, ele também representa, mas isso a gente não vai, isso aqui é só para tirar curiosidade mesmo. Ele não não, a gente não usa no curso, mas o multiplicador representa a taxa de variação do valor extremo de f em relação à constante k, da restrição, tá? E aí, olha, aplicação. Em problemas econômicos, lambda pode representar o preço sombra ou o custo marginal associado a uma restrição, certo? E aí aqui tem os exercícios. Esses exercícios não são exercícios para só tirar curiosidade mesmo. E aí os pontos essenciais. Só coloquei para caso sobrasse tempo a gente fazer, mas não, então fica aí para vocês tentarem. Quem tiver curiosidade de saber, tenta resolver esses exercícios. Pontos essenciais, multiplicadores de Lagrange. Aí a gente tem a derivada em função de x, o gradiente em função de x, e o gradiente de g. Aí multiplica por um parâmetro lambda, né? E aí tem a restrição. A gente encontra os candidatos a máximos e mínimos nessa restrição e avaliamos as imagens para determinar os extremos de máximo e mínimo. Na maioria das vezes, vocês viram que é muito fácil, às vezes nem precisa calcular, né? É só analisar o que está acontecendo na função, se forem positivos ou negativos, a gente já sabe o que está acontecendo. Bom, nem sempre, porque pode ser que um seja positivo, o outro negativo, aí tu vai ter que testar. Mas normalmente dá. Aí aqui, o lambda mede a sensibilidade do extremo à restrição, e para duas restrições a gente só precisa fazer os gradientes das duas restrições e utilizar dois parâmetros, tá? O método pode falhar se o gradiente for igual a zero. Então, o teorema ele garante, né, que a função ela tem que ser diferenciável, que o gradiente ele tem que ser diferente de zero. Não colocaria na prova de vocês que o gradiente é igual a zero, obviamente, se eu quero que vocês utilizem multiplicadores de Lagrange, né? A não ser que ocorra um erro, aí tu vai ficar lá tentando calcular até o final da prova e não vai conseguir. Aqui no ponto de extremo, ou se a restrição não for suave. Recomendação de leitura é o Stuart, o volume 2, tá? Seção 14.8. Tem mais exercícios. Esses exercícios, não sei se vocês perceberam, mas todos são do Stuart, né? Revisar os exercícios dessa aula, tá? E da sessão também. Na próxima aula, revisão. E aí a gente junta os exercícios que eu já avisei para vocês, que a gente vai ter 3 conteúdos na prova, né? Já detalhei para vocês como vai ser também. Então, se preparem para o que vocês acharem que vocês estão, né, mais familiarizados. Eu utilizo mais multiplicadores de Lagrange, gostei mais desse aqui, estudem mais multiplicadores de Lagrange. Se vocês acham que vocês saem melhor em diferenciabilidade, estudem mais diferenciabilidade. Se acham que vocês calculam melhor usando a matriz hessiana, utilizem a matriz hessiana, tá? Então, a gente finaliza máximos e mínimos. E na próxima semana a gente vai ter integrais, tá? Integrais sobre regiões triangulares. E aí vocês vão ter que esboçar as curvas para calcular as integrais, tá? É isso, pessoal. Até a próxima aula e boa sorte. Próxima aula é de revisão, tá? Tchau.